Olá, estudantes do 7º ano. Neste vídeo nós falaremos sobre acentuação gráfica. Vamos ler aqui juntos comigo quais são os objetivos da nossa aula de hoje. Então, consistem em reconhecer os acentos gráficos, compreender a função da acentuação gráfica, verificar a classificação das palavras segundo as regras gerais de acentuação. Certo? Você já brincou de trava-línguas? Provavelmente já ouviu falar o que é trava-línguas, né? Então, eu trouxe aqui para vocês, quero ver se vocês reconhecem este exemplo aqui ao lado. Vamos ler juntos comigo? Olha lá. O sabiá não sabia que o sábio sabia que o sabiá não sabia assobiar. Além de estimular e desenvolver a oralidade, o que este trava-línguas nos mostra em relação à escrita em língua portuguesa? Então, se vocês observarem bem ali, como no momento em que nós falamos determinadas palavras, dependendo do local, da sílaba onde nós colocamos mais ênfase, né, aquela chamada de sílaba tônica, que é a sílaba com mais intensidade, né, que nós falamos, dependendo da posição dessa sílaba, a gente tem uma determinada palavra significando uma coisa. Dependendo da situação, se nós damos mais ênfase e colocamos maior intensidade em outra sílaba, aí a gente já vai ter uma outra palavra que significa outra coisa, né? Então, semanticamente, a palavra muda o significado, né? Eu falar sabia, estou me referindo ao verbo saber. Eu falar sabiá, estou me referindo ao substantivo que se refere a um pássaro. Vamos ver isso pormenorizadamente? Observem aqui comigo. Sabiá, então, se refere a um pássaro. Observem que a palavra sabiá tem o acento na última sílaba. Chamamos de oxítona. Pássaro, na antepenúltima sílaba. Chamamos de proparoxítona. A palavra sábio ou sábia se refere a pessoa com muito conhecimento, né? Percebam que a sílaba tônica ali está no sa, né? Inclusive é acentuada. Já a palavra sabia é verbo saber no passado, se referindo aí à terceira pessoa do singular. Mesmo que essas palavras apareçam escritas isoladas de um texto, seremos capazes de saber o que cada uma significa graças ao acento que as diferem. Então, dependendo da posição do acento, nós teremos uma palavra significando algo. Dependendo de uma outra forma de fazer essa intensidade na palavra, né, na sílaba específica, nós teremos uma palavra que significa outra coisa, ok? Então, continuando, vamos ler aqui comigo esse texto. Baleia azul. A baleia azul pode ser encontrada em todos os oceanos do planeta, embora fuja das águas mais quentes, já que a sua preferência é pelas águas mais frias, ricas em alimento. A base da alimentação da baleia azul é o krill, pequeno crustáceo parecido com um camarão, com poucos centímetros de comprimento. Uma baleia adulta desta espécie pode comer mais de 3 toneladas deste alimento por dia. Em perigo. Estima-se que possa haver no máximo 6.000 destes mamíferos no planeta. A causa destes mamíferos tão baixos foi a caça desses animais a partir da segunda metade do século XIX e até os anos 60 do século XX. Durante este período, podem ter sido caçadas 350.000 baleias azuis. Neste momento, a espécie é protegida e proibida a sua caça por quase todos os países do mundo. E agora vamos para o nosso primeiro quiz, para a gente aquecer, galera. Vamos fazer a primeira atividade? O texto baleia azul está, alternativa A, informando o leitor sobre a baleia azul, B, transmitindo a opinião do autor a respeito da caça desses animais, ou C, resumindo o enredo de um documentário sobre as baleias azuis. Um tempinho para vocês e a gente retorna para verificar.
Retornando então, pessoal, acertou quem assinalou a letra A, né? Então, o texto Baleia Azul está o quê? Informando o leitor sobre a baleia azul, né? Trata-se de um texto informativo, portanto. Porque, neste momento, a espécie é protegida e proibida a sua caça por quase todos os países do mundo, né? Então, por que que essa frase que está aqui entre aspas, ela aparece fazendo essa declaração? Gostaria que vocês pensassem um pouquinho aí as alternativas. Então, na alternativa A, para que os turistas as encontrassem em todos os oceanos do planeta. B, para controlar a população de crio nos oceanos. Ou C, para evitar a extinção desses mamíferos. Mais um tempo significativo para vocês aí fazerem uma análise dessas alternativas e escolherem uma para assinalar. E acertou quem assinalou a letra C, né? Então, para evitar a extinção desses mamíferos. Muito bem. Continuando, pessoal, observem aqui mais uma citação que está marcada pelas aspas. As aspas servem para você marcar um fragmento de um texto, né? Nesse caso é uma frase que foi extraída do texto que nós lemos nessa aula. E vamos analisar essa questão aqui para a gente ver se acerta. Estima-se que possa haver, no máximo, 6.000 destes mamíferos no planeta. Segundo as regras de acentuação gráfica, as palavras destacadas são... Será que essas palavras são? Alternativa A, oxítonas, porque a última sílaba é a mais forte. Observem que nós temos as palavras máximo e mamíferos. Será que essas palavras são de acordo com a letra B, paroxítona, porque a penúltima sílaba é a mais forte? Ou C, será que elas são proparoxítonas?
porque a antepenúltima é a sílaba mais forte e, por isso, é acentuada. Um tempo para mais esse exercício. E aí, galera, acertou então quem percebeu que as palavras máximo e mamíferos são o quê? Proparoxítonas. Por quê? Porque a antepenúltima sílaba é a mais forte e, portanto, acentuada. Né? Se nós fizermos a divisão silábica da palavra máxima, nós vamos fazer ma, hífen, si, hífen, ma. Percebemos aqui que a sílaba tônica é a primeira, né, no caso da palavra. Mas se eu conto por última, penúltima e antepenúltima, ela será considerada a antepenúltima. E toda vez que a antepenúltima sílaba é a mais forte, é a mais intensa, é a sílaba tônica, então nós acentuaremos essas palavras. Por quê? Porque na nossa regra, com relação às proparoxítonas,
todas são acentuadas. O mesmo procedimento, então, vale para a palavra mamíferos, né? Mamíferos é uma palavra polissílaba, porque ela tem 4 sílabas, certo? Então, a gente separa ma, hífen, mi, hífen, fe e hífen, ros. 4 sílabas, sendo que a sílaba tônica recai sobre mi, portanto, é acentuada, porque é a antepenúltima sílaba dessa palavra. Né? Temos aí, então, proparoxítonas. Muito bem, para quem conseguiu se lembrar, né, dessas regras aí de acentuação gráfica. Vamos estudar agora um pouquinho pormenorizadamente, né, as características de cada regra para tentar aí se apropriar desses conceitos, né, e dessas regras. Então, regras gerais de acentuação. Monossílabas tônicas. Lembram que monossílabas são as palavras que têm apenas uma sílaba, né? Então, palavras que possuem apenas uma sílaba, cuja pronúncia é forte. Também nós temos as monossílabas tônicas terminadas em a ou as, e ou es, o ou os. E os ditongos, ei, el, oi. Lembrando que ditongo é quando eu tenho um encontro de 2 vogais na mesma sílaba, certo? Então, exemplos aqui. Nós temos a palavra chá, ó, é um monossílabo tônico terminado em A, portanto, é acentuado, né? Fé, monossílabo tônico terminado em E. Dói, dói é um monossílabo tônico, é um ditongo terminado em oi. Então, quando nós temos palavras monossílabas com ditongos, que são esses encontros vocálicos de 2 vogais, nesse caso nós temos a vogal O e a vogal I, que constitui a palavra dói, a gente também acentua. E temos como exemplo também aqui a palavra pó, né? Pó, monossílabo tônico terminado em O, certo? Então, devagarzinho a gente vai aí memorizando e se apropriando dessas regras de acentuação gráfica. Observem aqui as oxítonas, palavras cuja última sílaba é a sílaba tônica. Então, a última, né, pessoal? Terminadas em a, as, es, o, os, em ou ens e ditongos, ei, eu, oi. Percebam ali, ó, charás, rodapé, bisavô, armazém, né? Então, são palavras que nós consideramos oxítonas, certo? Por quê? Porque a sílaba mais intensa, no momento que eu falo a palavra, é a última de cada palavra, né? Se vocês dividirem ali charás, vão perceber que irás é a sílaba tônica, é a última, portanto, é oxítona, né? Rodapé, pé é a última sílaba da palavra rodapé, portanto, é uma oxítona, também terminada em é, por isso é acentuada, né? E bisavô, armazém, terminado em e, então, conforme vimos aí nas regras. Veja como as palavras são classificadas, então, quanto à sua acentuação gráfica. Nós temos aqui as oxítonas, né? Temos as paroxítonas, as proparoxítonas. Vamos continuar? Observem aqui nas regras gerais de acentuação as paroxítonas. São palavras cuja penúltima sílaba é a sílaba tônica. Então, é a penúltima, aquela que vem antes da última, né? Terminadas em R, U, X, I ou IS, N, L, O, OS, AU, AN, UNS. E ditongos orais mais S. Então, o que a gente tem ali? Nós podemos ter aquele pássaro rouxinol, né? Não sei se vocês já ouviram falar, existe um pássaro chamado rouxinol, e rouxinol é muito utilizado para a gente aprender as regras de paroxítona, porque todas as palavras que são paroxítonas, ou seja, que a penúltima sílaba é acentuada e que termina em uma das letras que estão presentes na palavra rouxinol, serão acentuadas. Como exemplos, nós temos aqui, ó, repórter, percebam que o por é a penúltima sílaba, então é uma paroxítona terminada em R. R está lá em rouxinol, para a gente poder memorizar, portanto, é acentuada, né? Bônus, tórax, júri, hífen, difícil, bíceps, sótão, ímãs, álbum, silêncio. Para as proparoxítonas, a regra é bem mais fácil, pessoal. Por quê? Porque para as proparoxítonas, todas serão acentuadas. Basta a gente perceber, então, que a antepenúltima sílaba é a sílaba tônica, e aí a gente já vai, pássaro, árvore, trânsito, sábado, é a antepenúltima, portanto, será acentuada, né? Porque é isso que diz a regra, né? Então, palavras cuja antepenúltima sílaba é a sílaba tônica, é aquela sílaba mais intensa, sempre serão acentuadas. Exemplo, mais exemplos, olha lá, mágico, penúltimo, legítimo, acúmulo, desânimo e náufrago. Ok, pessoal? Então,
a gente hoje fez aí uma revisãozinha a respeito das palavras com relação à sílaba tônica, né? Então, percebemos que a sílaba mais intensa de uma palavra nós chamamos de sílaba tônica, né? Vimos ali as oxítonas. Oxítonas ocorrem quando a última sílaba da palavra é acentuada, é a sílaba mais forte, portanto, é o que chamamos de sílaba tônica, né? Vimos na palavra café, né? Vimos também que as paroxítonas, terminadas em uma das letras presentes na palavra rouxinol, paroxítona, quando a penúltima sílaba é a mais forte, é a tônica, né? Se terminou em uma das letras de rouxinol, são acentuadas, e que todas as proparoxítonas são acentuadas, ok? Então, nesse vídeo, nós falamos sobre acentuação gráfica, e espero que vocês tenham gostado, e até breve.